não apareça hoje à noite lá em Itaquera. O jogo é Corinthians e Barcelona, na ida 3-0 para os equatorianos, que tem alguns desfalques no time. E o Corinthians, Garro é o grande problema no time. Adversário definido na final do Paulista, assim como datas e horários da decisão. A última partida será em casa contra o Palmeiras. Porém, precisamos voltar um pouco no tempo. Uma semaninha apenas. Libertadores. Para levar a decisão contra o Barcelona de Guayaquil aos pênaltis, o Corinthians precisa de algo que não foi feito neste ano. Vencer por 3 gols de diferença. Isso ocorreu nas 2 últimas partidas do ano passado contra Bahia e Grêmio. Vitórias por 3-0. Marcar 4 vezes em um jogo na antepenúltima rodada do Brasileirão contra o Criciúma, 4-2. Hicimos un gran partido, nosotros lo sabemos, los jugadores también, pero seguramente vamos a dar la vida para poder pasar, ser con el apoyo de la gente, con todo vamos a dar el máximo, no va a ser fácil, pero el equipo mentalmente se va a preparar para hacer un gran partido. Difícil? Muito. Impossível? Claro que não. Mas o Timão precisa ser impecável. Por exemplo, sofrer gols definitivamente não está nos planos. E nesta temporada, isso aconteceu em 4 partidas. E na frente, a receita é marcar gols. Muitos gols. Um esquema mais ofensivo pode ser utilizado. E nestas horas, o artilheiro do time é a principal esperança, Yuri Alberto. Ontem, no último trabalho antes da partida, ele treinou. No domingo, sofreu um trauma no tornozelo esquerdo. Na segunda-feira, fez tratamento, portanto, deve começar. Na lateral esquerda, Anrileri, que foi titular contra o Peixe, não estará em campo, já que não está inscrito na Libertadores. Matheus Bidu tem boas chances. Uma dúvida importantíssima é Rodrigo Garro. No fim de semana, falou das dores que sente no joelho direito há alguns meses. E na semifinal do estadual não foi diferente. Ontem, não treinou no campo e preocupa. Então, os titulares podem ser Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Daniele, José Martínez, Carrijo, Rodrigo Garro ou talvez Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto. Claro que a força das arquibancadas será fundamental neste duelo. Ramon e Emiliano Dias estavam bem pressionados. Pediram até uma conversa semana passada com torcedores organizados. E a classificação à final do Paulistão trouxe fôlego e o ânimo que comissão técnica, jogadores e torcida precisavam. Nós temos elenco, força. Y jugar aquí dentro, lo que você vive aquí dentro no vive en ninguna parte del mundo. Hemos jugado 5 clásicos en distintas partes del mundo y lo que se vive aqui dentro é inigualável. Ninguém duvida que a atmosfera esta noite será daquele jeito. O Corinthians pode fazer história. A missão é pra lá de complicada, mas estar na final do Campeonato Paulista traz a esperança necessária para a equipe continuar na Copa Libertadores. É uma missão duríssima, um 3-0 na conta, mas o Corinthians em casa é diferente. Você vem falando desse apoio da torcida, que é incondicional em qualquer competição ou circunstância. Além disso, o Corinthians sabe que tem que ter hoje uma noite com erro zero. Não pode falhar em nenhum momento, não deve tomar gols, tem que se preparar defensivamente, mas também tem que calibrar o meio-campo e o ataque. E uma postura diferente que foi contra o Santos, né? Contra o Santos cadenciou um pouco mais a partida, no começo da partida, saiu o gol, depois acabou tomando o gol, isso não pode acontecer. Então acho que essa mudança de chave no time do Corinthians, de estar ligado do começo ao final do jogo, vai fazer com que a torcida jogue muito mais.
A torcida já está empurrando o time aí, que já está invicto dentro de casa há bons jogos. Mas a verdade agora é que Que hora torcida... você vai chegar lá hoje? Eu vou chegar mais cedo, que nós vamos ficar batendo um papo na Rádio Bandeirantes, falar sobre o jogo, falar sobre um monte de coisa. O Ulisses também vai chegar mais cedo, que ele gosta de chegar mais cedo, que ele gosta de comer bastante antes. Então nós vamos chegar um pouco mais cedo para ver que time que vai entrar em campo, qual a disposição que vai estar esse time nas mãos de Ramon Dias. Bom, o que você faria diferente hoje em relação à primeira partida, na qual ele mudou bastante o time, não é? Deu uma mexida, a zaga muito contestada, mas ele foi lá e repetiu o Félix Torres e o Gustavo Henrique no jogo do Campeonato Paulista no final de semana contra o Santos. O que você imagina que ele pode mudar? Porque o Anrileri, que é o lateral argentino, não está disponível, não está inscrito, então ele hoje provavelmente vai de Matheus Bidu. Vai ter que ir. O problema lá foi que ele foi com 3 zagueiros, com um monte de volantes e o time não andou. E o campo pesado, o time não conseguiu dar uma sequência boa. Aqui ele não vai poder fazer isso, ele vai ter que fazer gols. Então ele vai ter que ir pelo menos com 2 zagueiros, com o pessoal no meio de campo e soltar mais a turma. Agora você falou dessa peça importantíssima, que realmente o Anrileri, o Fabrício Anrileri, ele chegava na linha de fundo e já dava opção para todo mundo. E o Bidu tem uma certa dificuldade. Se ele conseguir se espelhar nesse menino e conseguir ser aquela avenida para cima desse time aí, ele pode fazer a diferença. Quero falar também do Garro, que está fora da partida, a princípio, não é? Pelo menos é o que estão dizendo, que é o jogador que articula, que, na minha opinião, foi decisivo para a classificação do Corinthians para a final do Paulistão. Eu acho que hoje, ele entrando em campo, ele não tem a importância maior de retroceder ou de tentar voltar. O mais importante dele estando em campo hoje, que eu acho que ele deve estar em campo, mas não vai estar 100%, é dele colocar os companheiros para jogarem ali. Ele vai ser aquele cara de fazer essa passagem rápida, de fazer a transição rápida, de pelo menos fazer o time jogar. Porque se ele não estiver em campo, a dificuldade vai ser maior do Corinthians. Que coisa, hein? Já tem 3 de São Paulo e para muitos de maior rivalidade, ainda capaz de gestos de união. Como tanto os jogadores do Corinthians quanto do Palmeiras devem disputar jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, horas antes da segunda final do Paulistão, as diretorias dos 2 clubes estão trabalhando para fretar em conjunto um mesmo avião para trazer os atletas de volta para o Brasil. Algo que pode acontecer após o jogo entre Colômbia e Paraguai, duelo com possíveis participações dos paraguaios Romero do Corinthians e Gustavo Gomes do Palmeiras, além do colombiano Richard Rios do Verdão. Eu acho que a gente está conversando bem com os 2 presidentes e a gente pretende fazer uma logística em conjunto, isso é bom, nos dá economia e eu acho que é uma coisa inédita, tem a rivalidade dentro de campo, mas aqui fora a gente sempre tem que tratar o futebol da melhor maneira possível para que a gente possa fazer sempre um bom jogo. Estamos fazendo em conjunto com o Corinthians, que acho que é uma outra coisa muito legal para o futebol, é você pensar em conjunto, que é o jeito que a gente imagina, não olhar para o seu umbigo, olhar para o futebol como um todo. As finais vão acontecer no próximo domingo no Allianz Parque e dia 27 em Itaquera, um dia após a data limite estabelecida pela CBF para o encerramento dos campeonatos estaduais. Não tem pressão na CBF, tem diálogo com a CBF. Isso é o razoável. Os 2 clubes têm 6 jogadores cada um convocados na data FIFA. Então precisa repatriar, precisa trazer de volta, precisa dar descanso. Desde a inauguração das arenas, Corinthians e Palmeiras já decidiram 2 vezes o Campeonato Paulista. Em 2018, o Corinthians foi campeão dentro do Allianz. Em 2020, o Palmeiras foi o campeão também jogando em seu estádio. Agora, na terceira decisão entre os 2, uma novidade: o campeão será conhecido em Itaquera. Que a gente está na 6ª final seguida do Campeonato Paulista. A gente está no 15ª final que o Palmeiras tem desde 2020. Então, eu queria dar os parabéns aqui para todos os nossos jogadores, para a nossa comissão técnica, para o Abel Ferreira, que é o indiscutivelmente maior técnico da história do Palmeiras, para a presidente Leila, para toda a nossa diretoria e também para a torcida do Palmeiras, que ontem fez um espetáculo maravilhoso e tenho certeza que repetirá isso no domingo. A gente vem numa logística aí tremenda, né? A cada 2 dias, às vezes, jogando, né? Tivemos 2 jogos a cada 2 dias, viagens longas, cansativas. Esses 2 jogos de pré-libertadores foram muito cansativos, né? Mas a gente tem um departamento médico hoje fantástico. Tá muito tranquilo, os jogadores estão todos bem preparados. As finais contarão com a tecnologia do impedimento semiautomático. Ferramenta inédita no Brasil, é utilizada na Premier League, na Copa do Mundo e também na Champions League.
10 câmeras serão colocadas ao redor do campo para proporcionar uma visão 3D e assim facilitar a tomada de decisões. Novidade anunciada justamente um dia depois do clássico em que o Palmeiras venceu São Paulo e se classificou para a decisão do Paulistão em meio a uma enorme polêmica de arbitragem. O único gol da partida foi marcado por Rafael Veiga cobrando pênalti, marcado por Flávio Rodrigues de Souza depois deste choque entre Vitor Roque e Arboleda e confirmado pelo VAR, operado por Rodrigo Guarizo do Amaral. Estava lá no Allianz e quando apitou eu achei que foi. Quando eu vi na televisão eu achei que não foi. Quando eu vi a construção, aí eu fiquei sem opinião nenhuma, porque é muito difícil você saber, você tem que julgar friamente. São dois profissionais FIFA treinados a exaustão para decidir e decidiram assim. Mas isso, cara, não precisa, Rafael, está para frente da próxima vez. Não me cria esse problema de novo, porque isso é muito ruim. E eu volto a frisar, eu entendo o São Paulino. É que não é sobre o que você fala, é como você se expressa. O grande problema da comunicação é esse, você fala de um jeito e muitas vezes não escolhe as palavras exatas. Então, sobre essa declaração do presidente da Federação Paulista de Futebol, aqui já tem uma nota oficial, inclusive porque repercutiu mal, as pessoas não entenderam de uma maneira adequada. Então, ele concedeu entrevista nessa terça-feira e ele lamentou a polêmica envolvendo o pênalti marcado na semifinal entre Palmeiras e São Paulo. Afirmou que o lance foi ocasionado por uma série de coincidências e mencionou o nome do goleiro Rafael do São Paulo. Aí, abre aspas, conversei com o Rafael por telefone e me desculpei pelo comentário infeliz ao citá-lo. Quero esclarecer que em nenhum momento quis atrelar a polêmica de arbitragem ao goleiro Rafael, a quem admiro e respeito muito o trabalho, afirma o presidente da federação. Rona, o problema é que começou numa saída errada de bola, mas o goleiro ele que decide. Se tem alguém que pode falar de goleiro aqui nesse programa é você. Porque o goleiro, se ele quer dar um tiro de meta, se ele quer repor a bola de uma maneira mais curta, essa é uma decisão dele. Ele foi treinado para isso, né? Junto com seus companheiros, mas a verdade é uma só também. O presidente está certo. Era só dar um bico na bola, mas não tinha que mudar o foco do grande problema que nós enfrentamos, que foi o problema da arbitragem. E agora estão falando em impedimento com não sei o quê, com impedimento não sei o que lá, semiautomático. Impedimento semiautomático já foi utilizado na Copa do Mundo, é utilizado na final da Libertadores e quem acompanha o campeonato inglês, a Premier League, ele é utilizado sempre. Tá, mas ele quer fazer um teste na final, é isso? Não, é porque a final da Libertadores também é com impedimento semiautomático. Mas assim, na final ele quer fazer teste? Mas, Rona, é uma tecnologia que garante muito mais eficácia na questão do impedimento. Já teve cobaia. A gente vai discutir isso daqui a pouquinho. Já teve cobaia apitando aí, meu